Então vamos lá? Bom, como todo mundo já tá sabendo, né? Porque aqui notícias de Rubinho Barrichello, o BCFF11 acabou. Ele vai acabar. É o fundo de fundos aí, muita gente tem ele em carteira, um dos maiores fundos de fundos do país. Patrimônio líquido acima de 1,8 bilhões de reais. Tem uma estratégia bem diversificada aí, investindo principalmente em outros fundos imobiliários, cotas de outros fundos imobiliários, é o que a gente chama de FOF, né? Então ele tem vários ali. E aí eles entraram num processo de fusão. Lá no dia 18 de outubro desse ano, o BCFF encerrou suas negociações na bolsa para se fundir com o BTHF11, ambos administrados pelo BTG Pactual aí. A fusão visa atualizar as estratégias do BCFF11, transformando num FI multi-estratégia. O BTHF11, agora ampliado, é considerado a nova geração dos FOFs, possui flexibilidade para investir em uma variedade de ativos. Então, ele não pode mais só investir em FOFs ali, ele pode investir em certificados de recebíveis imobiliários, os CRIs, cotas de outros fundos imobiliários, ações de empresas do setor imobiliário, imóveis prontos ou em desenvolvimento. Então, aqui a gente tem uma grande mudança, né? A gente tem aqui agora essa nova geração podendo mexer com tudo aquilo que envolve o mercado imobiliário, incluindo ações com os benefícios fiscais que você já conhece. Parece uma publicidade, né? Com os benefícios fiscais que você já conhece aí do outro lado. E aí, a distribuição de cotas e dividendos depois, né, da fusão aí, os cotistas do BCFF11 receberão 8 cotas do BTHF11 para cada 10 cotas do BCFF11. Então, cada 10 que você tem, você vai receber 8. Houve também uma distribuição antecipada de dividendos de 7 centavos por cota, paga em 25 de outubro, para quem possui aí o BCFF11, então você deve ter identificado isso. E aí, por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque essa notícia você já sabia, a fusão, sei que lá. A grande questão aqui é o que você precisa fazer. Todos os cotistas, ou seja, quem tem uma cotinha aí do BCFF11, deve informar os custos médios de aquisição entre 19 de outubro e 12 de novembro para o devido tratamento tributário. Então você precisa informar quanto que é o seu preço médio aqui. Isso aqui é uma coisa que você vai precisar fazer aí na sua plataforma de investimentos, porque senão você não vai conseguir fazer a declaração correta no começo de 2025. Meu Deus, a gente tá indo para 2025. Eu vou contar para vocês uma história. Quando eu era criança, eu me lembro da virada do milênio ali. A gente estava todo mundo numa praça, naquele tempo que os vizinhos eram amigos, que as pessoas se cumprimentavam. E aí eu tava jogando uma lasca de melancia pra cima, assim, na hora da virada, porque eu empolguei, crianças são felizes. E o mundo ia acabar também. E o mundo ia acabar. E aí, vem o grande momento que todo mundo esperava que o mundo fosse acabar. O mundo, de fato, não acabou. Mas a gente teve um problema. Meu pai, ele era designer gráfico, né? E a gente tava ali em casa, ele tinha um computador dele, as coisas pra ele trabalhar, e todos os computadores pararam de funcionar na virada do milênio. Sabia disso? Todo mundo usava o Windows. O Windows não tinha preparado o calendário do Windows, ele era dois dígitos só. Ele não tinha preparado o calendário do Windows pro 00, né? Que seria o ano 00. Então ele precisava de uma atualização. E as atualizações não eram pra internet, igual é hoje e tal. Então os PCs tudo deram pau. O caixa eletrônico desligou. Tudo no mundo deu pau. E aí que as pessoas realmente acharam que o mundo ia acabar. Quando amanheci no outro dia, tava uma confusão danada. Meu pai preocupado, minha mãe preocupada, a padaria com problemas com o sistema da padaria. Tudo ferrado ali. Inclusive, na época, eu era vizinho do supermercado que já faliu, que era o Alô Brasil. O Alô Brasil em pane. Ninguém conseguia passar nada no caixa eletrônico, travou tudo. Porque loucura, né? Os aplicativos, o negócio era com o relógio e a data. Sim, tudo com a data. O Windows era com a data. Ele não ligava, e como ele não ligava, tudo deu errado. E aí, voltando aqui agora, retomando naquilo que interessa, a gente tem o conceito de amortização aqui. A operação é tratada como amortização, permitindo que os investidores recebam a parte do capital investido de volta, com possíveis implicações tributárias. A amortização é considerada, então, uma devolução de capital que impacta a tributação dos ganhos aí, por isso que você tem que fazer toda essa questão. Quais são os pontos positivos aí dessa mudança? A gente teve uma redução na taxa de administração dos cotistas do BCFF11, que terão uma taxa reduzida de 1,25% para 1,1% ao ano no BTHF11. Bom, né? Redução na taxa de administração. A adição de taxa de performance de 20% sobre os lucros acima do IPCA mais 6 por ano. Então, é muito melhor do que a antiga métrica de benchmark. Então, isso aqui foi uma melhoria também no fundo, né? 20% sobre os lucros acima de IPCA mais 6. Então, não mais seguindo a métrica antiga. E quais que são as desvantagens que permanecem aí? Todo FOF tem uma desvantagem que é pagar 2 equipes de administração, porque você está investindo num fundo que vai investir num fundo que também tem outra taxa de administração ali. Essa gestão adicional te dá uma transparência menor, né? Já era assim no BCFF, vai permanecer, porque você não sabe muito bem o que está acontecendo ali dentro de cada um deles. Então, é isso. E com a fusão aqui, a gente tem um novo patrimônio e estrutura
do fundo consolidado, né? Com a fusão aí, o fundo passa a ter 2,4 bilhões de reais em ativos. Como é que ficou a composição da carteira, então? 71% em fundos imobiliários, 22% em CRIs e 7% em caixa. Até o presente momento, nenhum investimento em empresas do ramo imobiliário, etc. O BCFF11 será amortizado e liquidado e você não tem mais como ter cotas do BCFF11. Você ainda deve estar vendo ele lá na sua plataforma porque você precisa fazer esse ajustezinho, mas ele vai sumir, tá? Todo mundo que é cotista hoje de BCFF11 vai virar cotista de BTHF11. E a gente tem aí uma atenção para vocês, só vou repetir essa informação que é muito importante. Se você não informar o seu custo médio, você vai poder pagar mais imposto de renda aí. Provavelmente você vai ter um custo adicional se você não for lá e fizer a informação na mão. A administradora pode descontar valores incompatíveis com os preços históricos das cotas, sendo essencial declarar corretamente o seu custo médio. Por quê? Porque você pode tentar dar uma de malandro agora. Ah, meu custo médio aí é R$19. E aí não era, né? Incompatível. E aí a administradora pode te dedar e falar, não vai fazer isso aí. E vai ficar uma situação constrangedora. Então declara certinho. Raul, mas se eu mentir uns R$2, vão perceber? Vão. Com certeza. Uns R$5, vão perceber. Com toda certeza. Isso aí, o pessoal tá atento nisso aí. É pouca cota. Tranquilo. São nem milhões de pessoas. Imagina, a equipe do fundo é gigante. Tá tranquilo. Eles conseguem ler cada número, fazer as comparações, né? Eu vou parar de falar porque eu vou acabar me colocando numa situação que não é condizente. Agora, se você quiser, né, dar uma olhada no material de apoio, eu vou deixar o link aqui embaixo para você também, que tem esse material de apoio aqui, ó, do BTG Pactual, Fundos de Fundos, né? Tá aqui bonitinho da Assembleia Geral do BCFF, que existiu lá atrás. E aí, você tem aqui toda a explicação, toda a historinha pra você que não quer esperar o filme. Você quer o filme, não é pra você que quer ler o livro, tá aqui, ó. Aí toda a historinha de tudo que aconteceu, daí eles explicam pra você, ó, o BCFF, BTHF, o que aconteceu, a taxa de administração, como é que era, olha lá, a taxa de ADM era 1,25, esse é 1,15, né? E aqui tá toda essa questão. Eles colocaram aqui já toda essa estrutura, tudo ali, o que tinha cada um, o que não tinha, como que tá funcionando, os dados financeiros, então tá tudo aqui, ó, olha que lindo. Então, tudo aqui, ó. Tem o resumo, ó, falando do aumento de rendimento, né? Projeção aí, potencialmente 11 a 16% do aumento imediato de rendimento, ganho de capital imediato de 12%, a cota tende a acompanhar a apreciação do dividendo, redução da taxa de administração mais de gestão, aí se traduz em rendimento direto no bolso, redução da taxa de administração para gestão para 1,10. Então, aqui a gente tá, ampliação no mandato do BCFF, né? Então, implica aqui, fundo se consolida como maior dentre os pares, BCFF11 já é referência em liquidez, né? Então, ele tem uma liquidez muito boa. Então, aqui eles colocaram toda a vantagem aqui, tudo que fica delicioso, tudo que fica maravilhoso para vocês. Isso aqui foi o prospecto que o BTG fez, né, para poder garantir a votação aí, para o pessoal poder votar e decidir se deveria ocorrer ou não a fusão. Decidiram pela fusão porque realmente, gente, assim, sendo bem sincero, tá? Era uma coisa interessante. Eu tenho uma parceria comercial com o BTG, você pode pensar, mas o Raul vai falar que é bom de todo jeito. Não, o BTG é cheio de safadeza. Tem COI lá dentro, tem consórcio, cheio de safadeza. Isso aí eu não minto não, é porque realmente isso aqui foi interessante mesmo. Agora, se você, né, tá aí, pô, Raul, legal isso aqui que você me mostrou, mas eu queria, sabe, entender essas coisas melhor, sinto às vezes meio perdido, tô investindo, mas tô perdido, você pode se matricular, o quê? Não, na maior escola de investimentos do Brasil, que pertence ao conglomerado financeiro que é proprietário da maior consultoria de investimentos do país ligado ao BTG Pactual. A maior. A maior, não a segunda. A gente era a segunda recente, você pensa nisso. A gente começou em 51º no início do ano, terminamos em primeiro. Quem diria, né? Todo mundo diria. Então, você pode ir lá e entrar aqui, ó, faça sua análise de perfil. Além de se tornar aluno, você vai receber acesso a uma plataforma exclusiva de investimentos. Tem até nosso próprio cartão de crédito. Agora, os alunos todos que receberam o cartão estão postando, tá? Aquela alegria. Todo mundo passando com o cartão da UVP. Eu mesmo fui pagar aqui hoje o árabe aqui do lado, e paguei com o cartão da UVP Capital. A mulher falou, o que é isso? De que banco? Eu nunca tinha visto. Falei, é meu. Ei! Você não falou isso? Falei. É claro que eu falei. Eu guardei minha vida inteira para esse momento. Então, você pode preencher aí, vai ter acesso a todas essas coisas, vai fazer parte da maior escola de investimentos do Brasil. E lembrando, entrou na UVP, não aprendeu a investir, eu devolvo 100% do seu dinheiro. Sem tirar nem pôr, 100% do seu dinheiro. É por isso que a gente faz essa seleção, faz uma triagem dos alunos pra gente não perder dinheiro. Vamos ver se tem alguma pergunta? Sabe que depois que eu voltei a ler pergunta, a gente teve o melhor mês do canal no ano. Foram 5,3 milhões de visualizações nesses últimos 28 dias e o mês ainda nem acabou. Ainda falta 2 dias. Tamo voando. O Arquieri falou, pergunta, não tem luz natural no seu escritório? Macabro, hein? Ou você só grava à noite? Não é bom que tenha luz natural dentro de um estúdio, meu lindo. É porque a gente teria que gastar muita luz artificial pra tentar combater o sol
Então no estúdio normalmente você fecha e isola tudo, você deixa tudo fechado, não tem nenhuma luz natural. O Casé ficou bravo com você, ele queria te responder com grosseria. Não é com grosseria que a gente responde os nossos inscritos. Você, por favor, peça desculpa ao inscrito. Fora a acústica, bebezinho. É isso. Por Meu favor, que amor. é isso? Que é isso? Que isso? Isso aqui é um potencial cliente da UVP Capital, pelo amor de Deus. Esses dias a gente Desculpa tentou aí. colocar uma cachoeira aqui Desculpa aí dentro. pela ignorância dele, tá? Ele sempre foi ignorante assim mesmo. Quando a gente encontrou ele era desse povo de torcida organizada, vivia batendo nos outros. Aí agora a pessoa sai da torcida organizada, mas a torcida organizada não sai dela, tá bom? Foi um equívoco. É equívoco. Mancha verde que chama. Força Jovem Goiás. É porque é o que o povo vai conhecer, ninguém sim. sabe. Seu time é pequeno. Rafael Santos 1710 pergunta: Raul, o que você acha dos influenciadores cripto? Todos metendo o pau na bolsa, ações, FIs, S&P 500 e dizendo que investir 100% em cripto. Toda live deles que vejo, tem algum seguidor que fez merda enviando cripto pra carteira errada, perdendo a chave da carteira. O brasileiro mal sabe mexer no computador. Imagina entender de cripto. Eu particularmente acho isso muita irresponsabilidade. Muito engraçado, porque quando um ativo está se valorizando, seja qual ele for, né, as pessoas tendem a pensar que ele vai se valorizar para sempre. Agora, a gente come criptomoeda? Não. Dá para dirigir criptomoeda? Não. Dá para voar na criptomoeda? Não. Dá para abastecer seu carro com criptomoeda? Não. Dá para, sabe? Ficou claro isso, né? Então tem como o mercado de criptomoedas superar a bolsa de valores de alguma maneira, etc. Pessoal, a gente está trocando dinheiro, né? Estamos trocando dinheiro por moedinha virtual. Eu acho muito interessante o Bitcoin como moeda descentralizada. A gente tem condições de transferir dinheiro para qualquer lugar do mundo, mas é um meio de transferência de recursos. Não é o recurso em si. Não tem como todos nós investirmos somente em coisas que não são do mercado, né? Em coisas que não produzem absolutamente nada para a sociedade e a gente conseguir viver disso. É impossível. Então as empresas vão continuar existindo sempre. Sou um grande entusiasta de Bitcoin, mas esse tipo de gente aí que você tá falando é gente meio lelé da cuca, né? Tem bobo que fala agora pra você vender tudo e colocar tudo em Bitcoin, que é o único jeito de você se proteger. Se essa ideia realmente fosse levada a sério, essa pessoa ia morrer de fome, né? Você vê o tanto que é uma pessoa imbecil. Ela tá pregando a própria extinção. É isso. Ideia idiota. Tem que tomar cuidado com todo radical, tá? O comandante Abilton Dias, 5167. Pessoal, uma pergunta. Será que sem impostos as empresas não iriam falir igual? Pois aumentaria a competitividade de todas as empresas, devido ao fato de nenhuma pagar imposto. Empreendedor é muito bom em terceirizar a culpa pelo governo. Daí você vai ver, não tem planejamento estratégico, plano de marketing, de venda, planejamento financeiro. Olha, é muito boa a sua versão dos fatos, né? Então, assim, se a gente não tivesse impostos, as empresas iam se tornar mais competitivas e quebrar. Muito bom fazer Enem hoje em dia. Que é isso? O QI médio das pessoas A competitividade tá muito boa, né? Que isso, Hamilton? Pelo amor de Deus, cara, o que você tá falando, cara? Se hoje em dia todas as empresas com imposto ali, algumas conseguem sobreviver, etc. O que você ia ter um ambiente de mais competitividade, mais pulverizado, com mais empresas podendo competir ali. Se você duvida disso, então se torne, né, mais competitivo. Você paga 50% a mais de imposto, pô. Vai lá e paga, é opcional, você pode. Emite uma DARF pro governo e paga, pô. Vai ser bobo assim lá longe. Hein? Como você é burro, cara. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Que loucura isso. Tudo burrice. Você fala de uma forma burra. Você fala isso de forma burra. Como é que dá beijo depois de um comentário desse do Hamilton? Dá beijo. Não pode falar assim, potencial cliente, tá? Verdade. Desculpa, Hamilton. Você é muito inteligente, na verdade, mas te escapou o seguinte. Escapou aí, tá? Te escapou que a gente precisa de um ambiente mais competitivo. Tem ambientes em que empresas não pagam esse imposto, né? Vários, Noruega, etc. Que as empresas pequenininhas, elas não pagam esse tributo e começam a pagar quando elas são maiores. Isso promove o quê? Mais competitividade, a gente tem mais ganho de preço nos pequenos bairros, a gente tem uma disputa mais interessante e maior empregabilidade. Então fica aí. Desculpa que isso aí te escapou, com certeza, né? Perdão pela indelicadeza. Eu sou um escroto mesmo. Isso aí tem até que me censurar mesmo. Eu mesmo vou me repreender quando acabar esse programa e eu quebrei o pé. Então você vai ter que me desculpar aí que eu tô numa situação terrível. É verdade, gente. Eu quebrei o pé. Brincando de pique-pegue. Foi isso.